Salve galera, bem-vindos mais uma vez à comunidade dos Pensadores Livres para mais um vídeo da série Desbravando as Masmorras. Dessa vez eu vou falar sobre a religião dentro do universo de Dungeons and Dragons. Então, vamos lá! Bem, é isso. Vamos dar início então a esse vídeo aqui sobre as religiões em Dungeons and Dragons. Olha, de começo eu quero fazer aqui uma ressalva. Como esse canal aqui ele não é voltado apenas para o RPG, pode acontecer de talvez pessoas que não conhecem, né, o Dungeons and Dragons tá assistindo esse vídeo. Quero que saibam que eu não estou falando aqui de religião da vida real, não estou falando de cristianismo, não estou falando de judaísmo, não estou falando de islamismo e assim por diante. Estou falando sobre as religiões fictícias do jogo, né, para a criação de personagens para a mecânica de Dungeons and Dragons. Então, caso alguma pessoa desavisada, né, veio parar aqui no canal, já está, né, aí o recadinho aí para entender que se trata de uma fantasia, né, e não misturar as coisas. Então, feita essa ressalva, vamos aí entender qual que vai ser o mecanismo do vídeo de hoje. Olha, eu vou falar de forma bem breve sobre qual é o papel da religião, né, e dos deuses dentro do jogo Dungeons and Dragons. Eu não vou me aprofundar porque depois eu vou fazer um vídeo um pouco mais aprofundado sobre isso. E aí eu vou abordar esse livro aqui, ó, que é o Divindades e Semideuses, né? E aqui eu vou falar de outros panteões e assim por diante. E aí eu vou dar um detalhamento maior. Então no vídeo de hoje eu vou me deter apenas nos deuses que aparecem aqui no capítulo 6 desse livro, lá na página 90, né, a partir da página 90, que é a segunda seção do capítulo 6. Dentro desse capítulo 6 tem vários tópicos. Tem um tópico sobre tendência e eu já fiz um vídeo sobre tendência aqui no canal. Se você não assistiu, clica na tagzinha aqui em cima e assiste lá para você dar esse próximo passo, né? Se você já é veterano no RPG, então só curte o vídeo aí. Então, olha só, feita essa ressalva, o que eu vou abordar aqui? Eu vou falar sobre o papel das religiões, vou falar sobre os domínios, vou falar um pouquinho sobre magias, vou falar um pouquinho sobre os clérigos, sobre os paladinos e assim por diante. Então, vamos lá para a página 90. Como eu disse para vocês, aqui no livro do jogador, no capítulo 6, né, na página 90, você vai ver aqui, né, o símbolo, tem um anão aqui, devoto, e aqui alguns brasões de alguns deuses, os símbolos de alguns deuses. Né? Então aqui na página 90 em diante, né, então você vai ter aqui a descrição dos deuses. São vários deuses, e o livro começa com a seguinte descrição. Vou ler um pequeno trecho aqui para vocês. Os deuses são muitos. Alguns, como Pelor, deus do sol, possuem grandes templos que organizam enormes procissões pelas estradas nos dias sagrados. Outros, como Eretino, deus da matança, só possuem templos em lugares secretos ou em terras dominadas pelo mal. Ainda que a presença das divindades se faça notar principalmente através de seus clérigos, os deuses também possuem seguidores leigos que tentam, de certa forma, viver segundo seus ideais. Os deuses governam os vários aspectos da existência humana, o bem e o mal, a ordem e o caos, a vida e a morte, o conhecimento e a natureza. Viram só? Então, por essa descrição, essa pequena descrição, dá para a gente perceber um pouquinho dessa atmosfera. Né? Então aí, se você é iniciante, não deixe de dar uma lidinha aí nessa sessão, principalmente se você for jogar de clérigo. Né? O narrador também vai te explicar um pouquinho, com certeza ele já tem experiência sobre e vai te explicar. Mas olha, primeira coisa, são listados aqui 19 deuses. Desses 19 deuses, você pode escolher essa divindade sua, como a tabela 6.2 aqui da própria página 90, né, aqui no cantinho aqui, ó.
mostra para nós, você pode escolher, por exemplo, sua divindade de acordo com a sua raça. Por exemplo, se você for humano, indica-se aqui, não tem uma divindade favorecida. Você pode escolher por classe ou tendência. Né? Então, se você for um humano, né, clérigo, não, vamos pensar o Ranger, por exemplo, ou o Druida, né? E aí tem, por exemplo, certas divindades ali que favorecem. Eu digo isso porque para o clérigo é muito amplo. Mas, por tendência, se você for maligno, provavelmente você segue uma divindade maligna. Ou energias, né, princípios malignos, ou, né, no caso dos bondosos, princípios bondosos. Por que eu digo isso? Porque nem sempre o personagem tem que colocar na ficha uma divindade. Pode seguir uma filosofia, pode seguir, por exemplo, valores e assim por diante. E isso conferir para ele, por exemplo, poderes, né, magia divina e assim por diante. Né? Tem uma seção que explica isso, né, principalmente aqui no livro, né, Divindades e Semideuses. Depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Mas o próprio livro já te orienta sobre essas questões. Além, né, dessas questões de você escolher por raça, por exemplo, o anão indica-se aqui que siga o deus Moradin, ou então por classe ou tendência. Você não precisa seguir só Moradin se você é anão. O elfo, Corellon Laretian ou Eloná, são os recomendados, mas também pode escolher por classe ou por tendência, e assim por diante. Depois, você pode escolher também os deuses de acordo com a tabela 6.3 por classe, segundo a sua classe. Por exemplo, se você for Ranger, olha os deuses que são indicados. Ó. No caso do Ranger, Eloná e Obadhai. Então, se você for, por exemplo, jogar de Druida, Obadhai, no caso do Ladino, Olidamara, Nehu, Vecna, Eretinu e assim por diante. Então, a classe já te orienta, né, ali sobre, né, qual divindade você pode seguir. Os deuses, os 19 deuses, eu vou ler o nome deles aqui para você, vou deixar listado aqui para vocês, né, para você saber um pouquinho do que a gente está falando, né, se você é novato, do que a gente está falando. Então, ó, esses deuses são Bokob, o deus da magia, Corellon Laretian, o deus dos elfos, Eloná, a deusa das florestas, Eretinu, o deus da matança, Farlangun, o deus das estradas, Gaur-Glit Ergold, o deus dos gnomos, Grunch, deus dos orcs, Heironius, deus do heroísmo, Hextor, deus da tirania, Kord, deus da força, Moradin, deus dos anões, Nerhu, deus da morte, Obadhai, deus da natureza, Olidamara, deus dos ladinos, Pelor, deus do sol, Sant Cuthbert, deus da retribuição, Vecna, deus dos segredos, Wijaz, deus da morte e da magia, Yondala, deusa dos halflings. Viram só? São vários deuses. Agora, o que você precisa se atentar? Cada divindade dessa tem uma história própria. Cada divindade dessa tem uma tendência própria. Por exemplo, né, tem divindade maligna, tem divindade que é bondosa, que é leal, tem divindade que é neutra e assim por diante. Então, você tem que alinhar o seu personagem mais ou menos, né, de acordo, né, com a sua divindade. Porque seria mais ou menos assim se fosse na vida real, né? Então, você sustenta aqueles valores que você acredita. Então, aí, o que você tem que fazer? Pegar esses excertozinhos aqui de texto, dar uma lidinha para ver ali quais são os princípios da divindade e tentar construir o seu personagem seguindo esses princípios. Se, por exemplo, seu personagem escapa disso, você que é narrador pode penalizar o personagem, né? Então,
No caso, a pessoa pode ser penalizada no roleplay, na pontuação de roleplay. Ou então você pode dar um toque pro personagem e falar assim, olha, os princípios do seu personagem lá, né, nesse ponto aqui, ó, tá sendo contrário ao da divindade e tudo mais e tal. E por aí vai. Então, esse é um outro papel que a divindade tem, além de tantas outras que podem enriquecer a história. Né? Por exemplo, uma localidade, ela pode ser, por exemplo, você pode chegar num vilarejo que a religião é ponto central. Por exemplo, que o pessoal tem uma crença fervorosa numa divindade que você não compactua dos valores daquela divindade. E aí, como que o seu personagem vai lidar naquele vilarejo quando na estadia dele lá? Né? Vendo tudo aquilo acontecer. Se a aventura se passa naquele lugar, como que ele vai, né, lidar com aquela situação? E assim por diante. Né? Atritos entre tribos diferentes, de religiões diferentes e assim por diante. Então dá gancho para muitas histórias. Além de os próprios deuses trazerem essas histórias. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, o rei Hierônios e temos aqui o Hextor. Né? Então, um é o deus da tirania, outro é o deus do heroísmo. Eles são antagônicos, né? Tá um contra o outro. Então, por exemplo, né, um paladino de Hierônios, ele é de certo modo, um arquirrival, né, de um algoz, por exemplo, de Hextor. Né? Então, um gancho para a história. Um tirano, né, de Hextor, né, um algoz, está perseguindo um paladino ali, né, para destruir esse paladino, né, para honrar o deus dele, né, para honrar Hextor. E esse paladino precisa lidar com esse algoz, né, saber uma forma de se livrar dele, ou de fazer ele abandonar esse princípio, abandonar a devoção dele a Hextor, ou destruir esse algoz para ser um mal a menos no mundo e assim por diante. Né? Então são ganchos para várias histórias. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as classes que mais são afetadas com relação à religião e com relação aos deuses no universo de Dungeons and Dragons. Olha, vários personagens podem seguir a Deus, ser devotos a deuses, né, ou a valores, filosofias e assim por diante. Porém, os que mais são afetados são os druidas, os clérigos e os paladinos. Né? Então, são os que mais são afetados pela religião. Um paladino, por exemplo, ele não precisa, de certo modo, devotar a uma divindade. Ele pode devotar à justiça, a uma causa nobre e assim por diante. Mas a maioria dos paladinos tendem a seguir, aí, por exemplo, Hierônios ou Pelor. Né? E aí o que acontece? Quando eles são vinculados a essas divindades, eles tendem a ter que cumprir missões para os seus templos, né? Para suas igrejas e assim por diante. Lá na página do Paladino tem uma seçãozinha escrito religião, que explica direitinho sobre esses valores. Já na página 30 está um dos personagens que mais é afetado por esse aspecto do jogo, ou seja, os clérigos. Né? Então, os clérigos sem dúvida a classe que mais dá razão para existir, né, religião e deuses no jogo Dungeons and Dragons. Né? Então, eles são como se fossem, né, missionários ali, né, homens de fé que lutam, que são, né, combatentes. E o clérigo, ele é afetado por vários fatores. Primeiro porque a magia dele é magia divina, assim como a do paladino, assim como a do druida, né, e até mesmo do ranger, né, e por aí vai. Mas o clérigo, ele recebe magia de domínio de acordo com o deus que ele escolhe. Ele recebe até ele pode escolher até 2 domínios, e aí quando ele vai pegar magia, sempre tem um +1 lá do lado. Esse +1 são magias de domínio que o clérigo é obrigado, né, a escolher entre aquele domínio, ok? Os clérigos, aqui no final da página 31, tem uma seção explicando perfeitinho aqui, né, sobre como funcionam
esses domínios. Mas eu vou falar um pouquinho mais diretamente sobre o domínio em si. Então, da página 31, a gente vai lá para o final do livro, na página 162, né, que é essa parte da seção aqui dos domínios, que explica direitinho quais são os domínios de cada divindade, né, como eles funcionam, né, quais as magias que confere ao clérigo. Então, o clérigo, quando vai memorizar, quando ele sobe de nível ali, ele sempre tem ali um mais um. Esse mais um é a magia de domínio que ele precisa memorizar, né? É como se ele tivesse que honrar, né, a divindade dele. E aí ele pode escolher até 2 domínios, e aí ele escolhe qual magia ele vai memorizar dentro dos domínios que é permitido e dentro do que o nível dele permite, tá? Então, lá na seção do clérigo explica direitinho essa parte. E aí, olha só, os domínios são vários, né? Então, eu vou colocar listado aqui, eu vou pôr uma imagem aqui para vocês, enquanto eu falo um pouquinho sobre esses domínios, para vocês irem entendendo como que funciona. Olha só, dentre os vários domínios que existem, tem aí o domínio da água, a gente tem o domínio dos animais, a gente tem o domínio do ar, né? A gente tem o domínio do bem, domínio do caos, domínio do conhecimento, domínio da cura, domínio da destruição, a gente tem o domínio da enganação, domínio do fogo, domínio da força, domínio da guerra, domínio da magia, domínio do mal, domínio da morte, domínio da ordem, domínio das plantas, domínio da proteção, domínio do sol, domínio da sorte, domínio da terra, domínio da viagem. Isso, finaliza aqui em domínio da viagem. E aí, o que acontece? Cada domínio desse vai te conferindo aí, né, habilidades. Por exemplo, olha só, se você pega lá o domínio dos animais, quem confere esse domínio? São os deuses Eloná e Obadhai, né? Então, os poderes que são concedidos você pode lançar cativar animais uma vez por dia. Conhecimento da natureza passa a ser uma perícia de classe. Então, se você pega esse domínio, você tem esses benefícios. Além disso, olha as magias que pertencem a esse domínio. Por exemplo, olha só, magias de domínio dos animais. Acalmar animais, imobilizar animais, dominar pessoas, repelir vermes, comunhão com a natureza, cúpula de proteção contra a vida, forma animal, destruição rastejante e alterar forma. Aí, é claro que são cada uma com o seu respectivo nível, né? Então você não vai, porque você pegou o domínio, você não vai poder de primeiro nível pegar uma destruição rastejante, né? Então isso aí você que já joga sabe muito bem, você que está iniciando, como eu disse, então pega lá a tabela do clérigo e dá essa conferidinha lá, né, para você entender. Então isso são magias de domínio, e para cada divindade que você escolhe, suponhamos que você escolhe, né, uma divindade que te confere ali, por exemplo, o domínio da cura, aqui ó, por exemplo, o deus Pelor, né, ele vai te oferecer magias como curar ferimentos leves, curar ferimentos moderados e assim por diante. Então esse mais um aí, você só pode memorizar essa de domínio, né? Então por aí vai. Então essa é a finalidade do domínio. E esse domínio está intimamente relacionado aí à divindade, né? Então você receber esses poderes por seguir a essa divindade, né, que tem tais princípios. Então esses são alguns dos papéis da religião dentro do universo de Dungeons and Dragons 3.0, tá? Depois eu vou explicar um pouquinho, a hora que eu chegar na parte, né, de magias, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né, porque esses vídeos aqui, como eu disse, eles são para ajudar quem nunca jogou, e eles são, de certo modo, um registro histórico aí, porque a gente já tem quinta edição, a gente já tem a edição 3.5, a gente tem a 4.0 e assim por diante, tá? Então, é mais com essa finalidade. Mas, lembrando que a religião, o papel fundamental dentro do jogo, criar um background, né?
permitir, por exemplo, o uso da magia, restringir certos tipos de magia, né, certos tipos de tendência e assim por diante, para criar uma diversidade ali e para dar uma verossimilhança para o jogo. E assim, né, se bem explorado, né, esse aspecto do jogo, a jogabilidade vai ficar muito enriquecida. Acredito que os jogadores, se você é narrador, os jogadores vão gostar muito da sua trama. Se você é jogador, eu tenho certeza que se você dominar também esses aspectos, você vai surpreender muito aí, tanto os seus colegas, né, jogadores, quanto ao narrador, e assim por diante. Pessoal, então eu fico por aqui. O principal que eu queria falar é sobre a religião e sobre as divindades. É isso, de forma bem breve, porque a sessão aqui no livro também é breve. E a gente vai se falando nos próximos vídeos da série Desbravando as Masmorras. Lembra de compartilhar o vídeo com outras pessoas que talvez possam gostar desse tipo de conteúdo, para a gente divulgar o RPG, para a gente ter mais pessoas com quem compartilhar esse tipo de informação, poder, né, jogar, encontrar novos jogadores e assim por diante, ok? Então, a gente se vê, até a próxima. Lembra de se inscrever no canal aí, lembra de compartilhar, lembra de deixar o like aí se você gostou e a gente vai se falando. Um abraço.